Hoje eu queria falar sobre uma mulher. E é interessante que essa mulher ela tem uma experiência pessoal ela com Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha os seus discípulos e aí ele fala para os seus discípulos, vocês vão até a cidade comprar comida. E os discípulos vão. Jesus Cristo está com sede, ele enxerga e olha e vê um poço. E ele vai lá tomar água. Quando ele chega lá para tomar água, no mesmo instante chega uma mulher. E o texto da Bíblia fala que ela chega na hora sexta. O horário judeu começava às 6 da manhã. Então a primeira hora seria às 6 da manhã. Então a gente entende que é meio-dia. Se você for analisar um pouquinho, ninguém vai tirar água de um poço ao meio-dia. Então Jesus percebe que ali já tem alguma coisa estranha naquela mulher. E aí Jesus Cristo se vira para ela e fala assim, me dá um pouco de água para eu beber. E a mulher toma um susto. Por que ela toma um susto? Porque ela era uma mulher samaritana. E os judeus e os samaritanos, eles tinham uma inimizade. Era mais ou menos, não sei se eu posso falar que é da mesma proporção, mas era mais ou menos hoje os judeus e os palestinos. Havia um ódio entre eles. Então aquela mulher toma um susto. Como é que é você, sendo um judeu, pede água para mim, uma mulher que sou samaritana? E aí Jesus Cristo começa um diálogo e fala assim para ela, se você soubesse quem é que está te pedindo água, seria o contrário, era você que ia me pedir água. E ela olha para ele, meio estranho e fala, o senhor não tem balde, o poço é fundo, como é que o senhor vai me dar água? E aí ele retruca com ela e fala, se você soubesse quem é que está falando com você, você me pediria água e eu te daria uma água viva. E aí a mulher faz um ar um pouco de ironia. Ela fala, então tá bom, então me dá dessa água viva aí para que eu beba e nunca mais tenha sede. Porque Jesus Cristo tinha falado para ela, se você tomar dessa água, você vai ter que retornar nesse poço para pegar água de novo, porque você vai voltar a ter sede. Mas se você tomar de uma água que eu posso te dar, você nunca mais terá sede. Aí ela entra num pouco de, não sei se zombaria, mas um pouco de, então me dá dessa água aí para que eu nunca mais tenha sede. E aí entra no que eu quero conversar hoje. Frustração. Todos nós temos uma área da nossa vida, ou várias áreas da nossa vida, que tem frustração. E Jesus Cristo chega para ela quando aquela mulher fala, então me dá dessa água para que eu venha tomar aqui e nunca mais tenha sede. Jesus Cristo faz algo que a gente chama de vinheta. Eu não assisto muito a TV Globo, mas todo mundo sabe que para você estar sintonizado na Globo e quando passa um comercial, eu não sei se é assim ainda, mas eu lembro que você vai sempre ouvir um plim plim. O que é isso? Isso é uma vinheta, isso te sintoniza, você sabe o canal que você está assistindo. E Jesus Cristo deu uma vinheta naquela mulher, ele deu uma sintonizada nela. E qual foi a sintonizada? Então tá bom, vai lá, chama o seu marido e vem aqui, e volta aqui. E ela toma um susto e fala, Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus Cristo fala para a mulher, agora eu sei que você está falando a verdade, porque você já teve 5 maridos. E esse cara que você está hoje não é o seu marido. Aí ela toma outro susto e fala, vejo que o Senhor é profeta. O interessante nessa história é que, primeira coisa, Jesus Cristo ele estava muito à frente do seu tempo. Porque nessa conversa, o texto fala, quando você lê lá na Bíblia, que os discípulos chegaram, voltaram das compras. E aí eles ficam olhando e falam, como é que Jesus Cristo está falando com aquela mulher em público sozinho? E é interessante que no meio cristão, as pessoas não podem aconselhar, por exemplo, um homem não pode aconselhar uma mulher sozinha. Porque eles falam, não, tem que ter cuidado, tem que ter sabedoria. Mas você vê um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, um assistente social. Eu, esses dias atrás, levei a minha mulher no ginecologista, homem, e fiquei lá fora esperando. Então, a gente, quando vive uma religiosidade, a gente é cheio de regras, tabus, cheio de coisas, me disse, não me disse. E Jesus Cristo, ele sempre estava à frente do tempo, e quebrando regras. E a primeira regra que ele quebra é conversar com aquela mulher sozinha. A segunda regra, aquela mulher era samaritana, até mesmo ela ficou um pouco chocada. Só que Jesus Cristo viu uma mulher ali com frustração. E qual a área específica que ela tinha frustração? Na vida
emocional dela. Já tinha tido 5 casamentos. E o que ela estava hoje, se a gente puder fazer uma interpretação, ela estava num relacionamento ilícito com alguém que era casado. E aí Jesus Cristo quer trazer um impacto nela. Quer mexer com as emoções dela. Ele fala, vai lá, chama o seu marido e vem aqui. E não tem jeito, né? A gente é um pouco igual essa mulher, não podemos negar. A pessoa vai lá no meio-dia tirar água do poço. Todo mundo vai de manhã porque a temperatura está mais agradável, o sol não está tão quente. Mas por vergonha, por humilhação, aquela mulher ia ao meio-dia por quê? Provavelmente não queria encontrar outras mulheres que fariam um ar de discriminação para ela, uma zombaria. Mas mesmo assim, quando Jesus Cristo vai bater um papo com ela, sem nenhum preconceito, não querendo saber se ela é samaritana, não querendo saber se ela é uma mulher que está ali sozinha, ele vai bater um papo com ela na maior tranquilidade. Eu sempre falo brincando, né? O problema de ser ignorante é ser ignorante com convicção, porque nos falta a humildade. E Jesus Cristo tentando estabelecer um diálogo, tentando tocar na ferida dela, tentando trazer uma dor para fora, ela está cheia de arrogância, está cheia de defesas, está falando, então vai lá, que água é essa que nunca mais tenho sede? E nós somos assim. Nós muitas vezes, amigos nossos, familiares nossos, pessoas querem chegar para tocar em áreas da nossa vida que quem está de fora tem uma visão melhor. E nós não deixamos. Nós agimos como uma mulher samaritana, com uma certa indiferença, um certo desprezo. Só que hoje, a gente tem que entender que a frustração, ela nos atrapalha de viver o melhor da vida para nós. A frustração, ela nos faz ir buscar água ao meio-dia, nos faz fugir de coisas que seriam tão simples, tão agradáveis, como ir de manhã buscar água no poço, que naquela época era normal buscar água no poço. Só que a gente tem que entender que a frustração, ela faz isso. Nos distancia das pessoas, nos faz ficar isolado. E quando alguém quer puxar um diálogo, a gente tem tanto medo de sentir dor, que a gente ao mesmo tempo, quando a pessoa quer ter um diálogo sem nenhuma discriminação, a gente acaba de uma certa forma ironizando, de uma certa forma meio que se defendendo. E quando nós temos áreas de frustração, a gente tem que abrir o coração. A melhor coisa é ter um amigo que você possa falar, né? A minha esposa, ela sempre fala assim, amigo é aquele que você pode pensar em voz alta. Porque o amigo, ele não vai te julgar. E você sabe que eu já trabalhei com aconselhamento. Vocês que estão acompanhando os vídeos, eu já falei isso aqui. E quando a pessoa vai contar uma história, que ela fez algo assim absurdo na vida dela, uma coisa muito feia, ela vai ficar no mínimo 40, 50 minutos contando coisas boas dela, para que depois ela venha com uma história ruim. É uma forma de compensação. Então eu sempre falo, quem vai trabalhar com aconselhamento tem que ter o dom de ouvir. E você, quando tem uma frustração, você tem que ter alguém para te ouvir. Às vezes a gente não consegue rezar, orar a Deus. A gente precisa de um amigo. Porque o amigo é aquele que vai te ouvir, ele conhece toda a tua história e não vai te julgar por uma única história que você vai contar para ele. Então que você hoje possa pensar, essa frustração, até quando eu vou carregar comigo? Até quando eu vou ir ao meio-dia tirar água do poço, eu podia ir às 6 horas da manhã que não tem sol nenhum? Até quando você vai ficar sempre se esquivando? E quando alguém toca no assunto, você vem com ironia. Porque na verdade a ironia é uma das melhores armas de defesa. Então se você tiver um amigo, se você tiver alguém que você possa confiar, abra o teu coração, que eu te garanto que quando você abre o coração para alguém, para contar uma frustração, e aquela pessoa te ouve, pode ter certeza que você vai ficar muito melhor. Deus te abençoe.